Como a teoria das restrições aborda o tema estratégia de crescimento, visão viável. É o capítulo 8 do livro TLC Thinking. Aliás, se você não se juntou a nós, todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas. Compartilhe comigo o seu melhor e-mail e o seu WhatsApp. Vai ser um enorme prazer ter você conosco agora, na próxima quinta-feira, para que nós possamos estudar e discutir o capítulo 9. Mas por enquanto, capítulo 8, estratégia de crescimento e visão viável. Vem comigo! Boa noite, pessoal. Conforme o Fabiano já apresentou no início aí, eu sou o Rodrigo Campos, eu trabalho no setor de alimentos, na empresa chamada Itambé, que pertence ao grupo Lactalis, a maior empresa de lácteos mundial. E a gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre a estratégia de crescimento, visão viável, né? O Ishai começa esse capítulo já tratando assim, já abordando da seguinte forma, né? Que toda estratégia de crescimento ele nasce de uma visão. E aí a gente entra num paralelo que, quando a gente vai criar valores excepcionais, vai demandar também mudanças numerosas e às vezes até fundamentais para a parte dos negócios. O que, de certa forma, vai gerar também instabilidade. O Ishai deixa muito, reforça bem esse ponto sobre as instabilidades, que, como a gente sabe, né, é que toda vez que a gente tem grandes instabilidades, a probabilidade da gente perder o foco, ela é muito grande, tá? Então, o objetivo da gente, que ele trata em todo esse capítulo aí, é como a gente entregar o valor, né? E sendo que uma execução, a gente sabe, eu tenho um cenário onde que eu tenho instabilidade, muita mudança, e para ter uma execução de forma contínua, a gente precisa ter estabilidade. Então, o Ishai, ele trata o seguinte, né? O desafio é crescer rapidamente, como a gente crescer rapidamente e manter o crescimento ao mesmo tempo, né? Eu estou só com um problema aqui, Fabiano, eu não estou conseguindo ver minha apresentação. Ah, não, agora vi, peraí, pode esquecer, está aqui. Como a gente crescer rapidamente e manter o crescimento e a estabilidade ao mesmo tempo. Então, ele coloca 3 ações que a gente tem que manter no foco quando a gente está falando da estratégia de crescimento. Primeiro, construir, né? Uma segunda fase que é capitalizar, e a segunda que é sustentar. Então, como que o Ishai nos apresentou essas 3 ações de foco, né? O primeiro que a gente tem, que é exatamente a fase de construção, que é construir, né, que a gente vai ter que construir as capacidades únicas, ele chama dessa forma, né, construir capacidades únicas e os ativos, seja tangível ou não tão tangível, ele trata dessa forma, necessários para a gente entregar um valor excepcional na escala certa, né. Em resumo, é o seguinte, o que nós vamos construir para trazer valor para o nosso cliente? Aí ele dá alguns exemplos que a gente vai, seja tecnologias, seja know-how, seja capacidade operacional, seja números de usuários, né, que seja uma rede social que ela precisa aumentar em números de usuários, seja, enfim, seja uma venda direta que eu tenho que aumentar o número de revendedores. Então, tudo que eu tenho que construir para nessa primeira fase para servir de base, né? E ele cita um exemplo interessante que é até da Radel, né, que a Radel ela queria mudar a forma que os clientes e os empregados eram tratados no setor automotivo, né, sendo que se você pegar os empregados do setor automotivo, pensando do ponto de vista de concessionária, e os clientes, eles estão diretamente interligados, intimamente ligados, né, digamos assim, né. Eles tinham um cenário onde que os empregados eram pagos com base no que eles produziam, ou seja, os vendedores ali, eles queriam vender sempre e direcionar os clientes para carros onde que eles iam ganhar margens melhores, e aí usando a estratégia de persuasão, ele queria levar o cliente para adquirir algo que nem sempre é aquilo que o cliente queria, o que também depois gerava uma insatisfação pós-venda do setor automotivo. E o das concessionárias, que
Até alguns anos atrás, todo mundo corria das concessionárias, porque você levava um carro na concessionária, era uma lista de surpresa, né? Você ia fazer a revisão de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, depois, além da revisão, tinha uma lista de surpresas, justamente justificado por quê? Porque os técnicos, eles recebiam pela quantidade de manutenção, né? E pela fatura que era da manutenção. Né? E isso gerava, de certa forma, uma reputação negativa no setor automobilístico, né? No setor automotivo. E o que a Radel buscou? Né? Ela buscou fazer com que os vendedores passassem a receber de forma independente da margem de contribuição, da margem de venda, e os técnicos passassem a receber por horas trabalhadas, e não pelo volume de trabalho executado. Né? Isso, num primeiro momento, gerou uma percepção que era o caminho para o fracasso. Só que a Radel percebeu também nessa jornada que o principal era exatamente para poder implementar uma mudança de visão, uma mudança do negócio, ela precisaria que tivesse a atitude de dono, o sentimento de dono nas pontas. Então ela passou a oferecer para os gerentes das concessionárias a opção de ser os sócios das concessionárias. Isso aí ela conseguiu um resultado que ela tinha duas concessionárias e em 25 anos ela chegou a ter quase 100 concessionárias. Isso é um resultado de que esse processo da fase de preparação, né, a compreensão clara do processo e a sua importância para o crescimento permite a administração manter a estabilidade e a harmonia durante todo o crescimento. Agora, eu construir valor, eu gerar os produtos, gerar os ativos, aquilo que vai ser o valor para o meu cliente, ou seja, um valor excepcional para eu poder ganhar escala e tudo mais, eu tenho que ir para uma segunda fase, que é o capitalizar. Né? Ou seja, como que eu vou fazer isso agora gerar dinheiro? Como que eu vou fazer esse processo de capitalização? Então, o Ishai traz para a gente o seguinte, que a primeira forma é criar um negócio bem-sucedido em torno de uma capacidades únicas e de valor que elas fornecem, ou seja, como capitalizar depende muito mais da cultura organizacional do que o modelo adotado que se encontra do que encontrar uma resposta analítica correta, ou seja, depende mais de cada tipo de empresa, de cada negócio da empresa, de cada cultura de cada empresa individualmente, do que eu ter uma forma analítica, uma forma correta, uma receita de bolo, uma receita mágica. Por que isso? Que é exatamente a cultura organizacional que vai diferenciar o valor extraordinário de cada negócio. Né? Ele deu um exemplo lá da Lifeline e da Life Alert, que é um modelo de negócio para idosos, que caso o idoso caísse, ele dá um alerta para um serviço de emergência atender o idoso. Né? As duas empresas têm o mesmo produto, só que enquanto a Lifeline direcionou toda a sua estratégia para aumentar os provedores de serviço de saúde, focar nos provedores de serviço, né, a Life Alert forneceu no canal direto com os clientes finais, direto com os idosos, com as famílias dos idosos. Né. Tem outros modelos de negócio que Ishai apresenta, igual o mercado varejista. Né, que o mercado de varejista, o foco é o quê? Aumentar o número de filiais. Né, que quase sempre é um problema, porque além de precisar de um capital muito alto, precisa um treinamento forte e dedicado para os empregados, que é o que também aconteceu na Radel. Né, que para poder mudar a visão de negócio dos funcionários, lá a Radel chegou a perder funcionários, chegou a perder vendedores, né, porque os ganhos de alguns vendedores, de certa forma, caiu. Né. E uma outra fase dessa questão da estratégia da capitalização é até empresas que vendem projetos, né, as empresas projetizadas. A equipe que vai capitalizar, ela tem que sair do mindset dessas equipes que eles estão vendendo produto, e sim que eles passam a vender soluções, ofertas únicas, ofertas que têm um diferencial da empresa. Ou seja, a gente passou pela fase, eu tenho que construir o que eu preciso de ativo para me gerar valor, como que eu vou capitalizar, e aí ele fecha na última fase, que é o quê? Eu sustentar essa estratégia de crescimento. Né? Porque assim, o sustentar uma estratégia de crescimento não é apenas a gente garantir que a operação está estável, e sim a gente fazer previsões do que pode dar errado para o meu sucesso. Porque a gente sabe muito bem o seguinte, que quando quando a empresa ela começa a crescer
rapidamente, eu falo muito que a gente está estressando. O crescimento rápido de uma empresa faz com que a empresa, a gente estresse todos os sistemas, né? Quando a gente estressa todo o sistema, as restrições e os obstáculos, eles ficam bem claros, né? E aí que começam a surgir os problemas. É um problema bom, mas se a gente não tiver uma estratégia para sustentar esse crescimento, ou seja, como eu vou agir no caso das falhas, né, no caso das consequências negativas que virão com o crescimento. Com certeza, se eu não tiver resposta para isso, a minha estratégia de crescimento ela vai por água abaixo. E nisso que o Ishai tentou deixar bem claro nesse capítulo, que é justamente o seguinte: a gente não pode perder o foco da estratégia de crescimento exatamente nessas 3 ações: construir, capitalizar e sustentar. Lembrando que isso é um ciclo, né? Eu estou construindo, estou capitalizando e estou sustentando, mas eu tenho que sempre estar construindo para estar trazendo algo novo para os meus clientes, trazendo algo que vai me diferenciar dos meus concorrentes. E toda vez que eu trago algo novo, eu tenho que buscar a forma de capitalizar e eu tenho que sustentar esse algo novo. E aí ele conclui, né, que o desafio ao criar um valor é que no processo no processo e em nome de oferecer mais valor, a empresa pode perder o foco e acabar com uma série de mercados ou segmentos que não vai gerar valor nenhum, né? Aqueles produtos, aqueles serviços que eles estão gerando mais perda de atenção gerencial do que realmente resultado. Eles estão gerando mais desgastes na estrutura operacional do que realmente resultado, né? E aí a dica dele, e o que ele fecha o capítulo, que permanecer comprometido com uma visão de entrega de valor extraordinário para as necessidades dos clientes, nos previne de saltar para o lugar errado. Eu sempre faço uma visão de negócio como se fosse uma floresta e o negócio é um macaco, né? A gente é o macaquinho do negócio. Se eu quero pular para uma árvore muito distante, né, não adianta eu querer dar um salto muito distante sem estar preparado para isso, eu vou cair, literalmente eu vou cair sem atingir aquela outra árvore. Né? O correto eu vou pulando de árvore em árvore, que é exatamente o que a gente vê aqui, construir, eu vou capitalizar, como vai ser minha estratégia de capitalização e sustentar, e não perder esse foco na nossa estratégia de crescimento e, de certa forma, também a gente falando de valor viável, né? O que é viável no momento para acontecer, né? E aí eu encerro a apresentação. Tá? Obrigado aí, Fabiano, pela oportunidade. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.